Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa interessante matéria aqui do site Gazeta do Povo, trazendo 5 pontos que nos ajudam a entender e que explicam o motivo pelo qual a China tem passado por uma crise econômica, né? 5 motivos que justificam a queda do gigante asiático. Por que essa grande potência e a segunda maior economia do mundo na atualidade está enfrentando alguns problemas bastante marcantes no setor imobiliário? Já fiz vários vídeos aqui no canal falando disso. Em outros setores também, o crescimento econômico do país, que esteve aí na casa dos 2 dígitos durante muitos anos seguidos, parece ter arrefecido. Enfim, quais são os fatores que levam a esse cenário? Então vamos dar uma olhada aqui nos itens, nos pontos que foram listados pelo pessoal da Gazeta do Povo, ver a pertinência disso e tentar entender para onde que a China vai acabar caminhando nessa história. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo. Com valores esporádicos, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então vamos ver os pontos listados aqui pelo pessoal da Gazeta do Povo, começando pela questão que eu já citei, que é a crise do setor imobiliário chinês que nós temos visto recentemente. Tivemos o caso da Evergrande, que teve problemas lá em 2021 já, e este ano também pediu aí proteção contra a falência nos Estados Unidos para evitar, de fato, ser liquidada. Possui uma dívida na casa dos 300 milhões de dólares, uma situação complicada, mas não só ela, tivemos também aqui outra empresa chinesa com problemas também, embora com uma dívida um pouco menor do que a Evergrande, que é a Country Garden, que também está com muitos problemas, né? O que causa esse cenário caótico do setor imobiliário chinês, que corresponde por 1/3 do PIB, da economia do país? Então olha a importância desse setor aí. O que acontece é o seguinte: construíram um monte de casas que ninguém quer comprar, ninguém quer habitar. Aquela ideia desenvolvimentista de que você faz um país rico fazendo obra, construindo, isso aí vai trazer riqueza para o país. Então a Forbes estimou lá em 2022, a revista Forbes, que havia 65 milhões de residências vazias na China, né? E que isso é equivalente ao total de residências ocupadas ou não, da França e do Reino Unido. Isso só das residências não ocupadas, vazias lá na China em 2022, ou seja, de fato, o mercado estava descontrolado, né? Havia uma coisa aí de um crédito muito farto para as empresas e para os compradores também, o que acabou distorcendo o mercado. Então, o que o governo chinês fez para conter um pouco a situação? Ele endureceu as condições para acesso ao crédito em 2021. E aí a coisa desabou completamente. Um monte de pessoas que tinham dívidas imobiliárias, que tinham feito financiamento para comprar imóveis, não conseguiram pagar as contas, as empreiteiras começaram a ter prejuízo. E outras pessoas pararam de comprar, deixaram de comprar, abandonaram a ideia de adquirir um imóvel, porque sabiam que não iriam conseguir pagar. As empresas então ficaram com um problema sério, que não tinham caixa, não tinham geração de caixa para continuar as suas atividades e tinham muitas dívidas contraídas. Como que paga essas dívidas sem entrada de caixa? Simplesmente não paga, né? Elas começaram a dar calote em suas dívidas. Então, o nível de construção de novas residências na China desabou 57%, menos da metade, e isso aí provavelmente vai ser o novo normal da China, a coisa vai continuar dessa forma. Existe um problema acessório, que é a questão dos créditos aí, né, títulos de créditos do setor imobiliário, como se fossem debêntures dessas grandes empresas. Muitas fintechs chinesas, empresas de investimento, despejaram grana legal nessas empresas, nesses negócios, acreditando que elas seriam sustentáveis no longo prazo por conta do apoio chinês à questão imobiliária. Acontece que agora, com a crise dessas empresas e a inadimplência delas principalmente, um monte de empresas de financiamento que investiram no setor imobiliário chinês vão ficar sem dinheiro, vão quebrar também. É mais um setor que vai para o ralo junto com o imobiliário. Mas a coisa não para por aí, obviamente. Outro ponto é a desaceleração econômica que tem sido
observada há algum tempo, né? Conforme eu falei, houve uma época em que a China crescia aí 15%, 14% nessa faixa aí. Agora a coisa já está em um dígito. Tem especialistas aí, economistas, que preveem 7% ou alguma coisa assim, mas a China nem conseguiu chegar a esse valor aí também, sendo que o FMI afirma que a China vai crescer 5,3% apenas em 2023. Apenas por se tratar da China, né? Que sempre teve um crescimento muito grande. Lembrando que esses números do crescimento econômico chinês são números oficiais estatais e, portanto, maceteados, nesse caso aqui do crescimento do PIB, colocados para cima, no caso, por exemplo, aqui da dívida pública chinesa ou da inflação, colocados para baixo. Eu já citei isso anteriormente aqui no canal em outro vídeo sobre a China, vou citar novamente. Tem um especialista em China chamado Roberto Dumas Damas, um brasileiro, né? Então, ele falou o seguinte a respeito desse crescimento econômico que aparece aí nos dados oficiais do governo chinês. São números de difícil credibilidade. Por quê? Imagine só, em determinado ano que ele falou, que eu não lembro qual que era, o crescimento do país foi 7%, digamos, algo assim. Então o governo falou, não crescemos muito, crescemos só 7% no ano passado. Porém, se você compara esse número do crescimento da economia geral com o número do crescimento do consumo energético no país, você vai ver que esse consumo energético teve um aumento de 0,5% apenas no ano. Então, como a economia cresce 7%, por exemplo, com 0,5% apenas de aumento no consumo energético, obviamente a conta não fecha, tem algum número aí que está maceteado. E o pessoal acredita aqui, inclusive, que o crescimento da China vai cair para cerca de 2% até o final desta década, até 2030. Ou seja, estamos falando aí de uma marcha muito mais lenta por parte do crescimento econômico chinês que foi pujante durante muito tempo. E a partir da desaceleração econômica você tem outros problemas, como aqui, por exemplo, o alto índice de desemprego entre os jovens. Atualmente, aí, 21,3% das pessoas entre 16 e 24 anos, população ativa dentro dessa faixa etária, estavam aí desempregados, não conseguiam um emprego, maior taxa desde 2018, que foi o ano que Pequim começou a divulgar os números, provavelmente maior taxa desde sempre, né? Então, existe aí uma baixa na atividade econômica de setores chaves, setores cruciais para a empregabilidade dos jovens, né? O setor imobiliário, o setor tecnológico principalmente. Então, esse é um grande desafio que acaba tornando a situação econômica do país pior a longo prazo, né? Se você tem jovens hoje que têm dificuldade para entrar no mercado de trabalho, como que eles vão se estabelecer, ganhar experiência para serem adultos produtivos para o país? Realmente a coisa é um pouco complicada. E aí tem tensões geopolíticas envolvidas nessa história também, né? Porque a China tem uma série de atritos com os Estados Unidos, outros países ocidentais também. Muitos desconfiam de que a China está jogando sujo para aumentar sua influência na África, na América Latina e tudo mais. Tem aquela história da nova Rota da Seda, que seria um caminho marítimo traçado pela China em locais estratégicos para fugir dos pontos que atualmente têm mais influência dos Estados Unidos e tudo mais. Só que a grande questão é que a China também não quer se indispor com o Ocidente a tal ponto, né? Ela tem o seu poderio econômico a seu favor, porque ela é um mercado consumidor muito grande. Você não apenas compra coisas da China, o Brasil não apenas compra coisas de lá e outros países, mas os outros países vendem muita coisa para a China. Então ninguém quer perder as relações comerciais com a China, ninguém quer cortar esses laços, esses vínculos. Agora para pensar, se a economia chinesa não está crescendo, se ela está tendo problemas, né? Se várias empresas estão falindo, caloteando, a economia do país já não é tão atraente quanto ela era no passado. A China acaba perdendo um pouco desse seu fator econômico para pesar na balança geopolítica. Agora imagina então se a situação piorar ainda do ponto de vista econômico. Como hoje a China faria, ou como, sei lá, daqui a 5 anos a China faria uma invasão a Taiwan com uma economia mais fraca, né? Será que o Ocidente não cortaria relações comerciais com a China porque ela seria um parceiro muito forte? Ou será que ela já não seria tão relevante a esse ponto a
ponto de invadir um país que tem ali o apoio dos Estados Unidos e passar incólume por isso, né? Não dá para saber, mas obviamente a coisa está pesando nesse sentido. Por fim, existe o problema da alta dívida pública chinesa. Sim, isso é uma coisa que é pouco falada, mas que é muito importante, eu diria até impressionante os números da dívida aí da China, né? Nos últimos anos aí, a dívida aumentou consideravelmente, chegou a 8,2 trilhões de dólares no ano passado. E existe um mecanismo de dívida chinesa, um mecanismo de empréstimo aí chamado Veículos de Financiamento do Governo Local, o LGFV, que serve para os governos locais, para as províncias chinesas. Cada província tem a capacidade, então, de emitir empréstimos, emitir dívida aí. Para que os governos locais fazem isso? Para conseguir financiamento para projetos de infraestrutura e desenvolvimento em nível local, por exemplo, construir estradas, edifícios e tudo mais. Agora, para pensar no setor imobiliário colapsando na China. O que vai acontecer com essas dívidas que foram tomadas para financiar esses empreendimentos, né? O que acontece? A dívida é tomada em favor das empresas que vão exercer esses projetos de infraestrutura, porém, quem garante a dívida é o governo. Então, é uma dívida do governo caso, de fato, as empresas não consigam pagar. Então, estima-se aqui que metade das cidades chinesas que tiveram os dados analisados, o que provavelmente pode ser expandido para o país todo, metade das cidades já estão com problemas das empresas não conseguirem pagar as dívidas e o governo local ter que arcar com isso, né? E como que o governo vai pagar essa grana toda, honrar essas dívidas? Isso aí é um grande problema, né? Então, tem havido um decréscimo, inclusive, das receitas locais aí por conta de uma mudança na forma de arrecadação de impostos feita aí pelo governo de Pequim, né? Que tirou, assim, um pouco dos recursos locais e centralizou isso nas mãos lá do Xi Jinping e tudo mais. E aí fica um grande problema na mão dos governos locais a reestruturação dessa dívida. Será que eles vão conseguir pagar ou não? O fato aqui é que o Logan Wright, que é um cara aqui do Rodion Group, que é diretor de pesquisa de mercados da China, falou o seguinte: a variável mais importante que terá impacto no crescimento econômico da China nos próximos 2 anos será o sucesso ou o fracasso da reestruturação da dívida do governo local. E ele complementa dizendo: um colapso no investimento do governo local seria comparável ao impacto econômico da crise no mercado imobiliário. Então, são 2 grandes problemas aqui de difícil solução. E aí nós caminhamos para o esgotamento do modelo chinês. Parece que ele finalmente chegou. Você sabe que a China já esteve muito ruim no passado, na época lá do Mao Zedong, um problema de fome terrível e tudo mais, aquele comunismo raiz. Então os chineses meio que abandonaram o comunismo total para abrir o mercado e isso garantiu ao país um crescimento econômico formidável de fato e uma melhoria de vida na vida dos chineses de forma geral. Acontece que com o retorno de Xi Jinping aí ao poder, com a chegada dele ao poder e com essa nova forma dele de ver o Partido Comunista mais próximo do mal do que dos seus antecessores, o que acontece? O Estado começou a interferir fortemente na economia, voltar a ser o que ele era antes, e agora o preço parece estar sendo pago por todos, né? O que vai acontecer se a China colapsar? Só o tempo dirá. Provavelmente a coisa não vai ser boa para os chineses e nem para o mundo todo. Aguardemos cenas então dos próximos capítulos. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.